no treinamento da brigada, enquanto a gente estava fazendo, procurando os pontos que a gente repetidas vezes fazia os treinamentos simulados, tinha um funcionário de terceiro fazendo limpeza das ruas, né? Usando as mangueiras que estavam no abrigo. E aquelas mangueiras não podiam ser usadas daquela maneira. Ela, periodicamente, era As feito mangueiras de testes. incêndio, ele estava usando para Mangueira de lavar lá. incêndio, do abrigo. Ele Nossa estava Senhora. usando para usar convencional. Como a área que ele estava era de ruído, a gente não conseguia se comunicar falando baixinho. Então, eu falei alto Sim, com ele sim. para ele me entender que aquele não podia. Porque, afinal de contas, se houvesse uma emergência posterior e ele começasse a usar essas mangueiras que já estavam devidamente guardadas para uma emergência, e ela tivesse com algum problema, como é que a gente ia fazer? Ia ser problema para todo mundo. E esse rapaz se sentiu-se ofendido, porque eu estava com mais uns 10 brigadistas, ele achou que eu estava querendo aparecer em cima dos colegas lá para humilhá-lo. E ele foi me esperar na saída da empresa. Mas naquele dia, tem umas coisas que Deus faz que a gente não entende. Por alguma razão, eu fiquei numa reunião, saí mais tarde, mas no outro dia, quando eu cheguei na portaria, já tinha um colega lá para me dar um alô. Olha, fulano de tal, você conversou com ele? Falei, conversei, ele estava usando a mangueira de maneira errada. Eu até falei para ele que se ele precisasse precisar de mangueira, tivesse necessidade, tinha o ponto em conta brigado, eu estava as mangueiras para esse serviço. Falei, pois é, o cara queria usar uma mangueira na sua cabeça. Ele estava preparado e pronto para te dar um cacete aqui fora. Ou fazer coisas piores, que era uma pessoa que estava muito fora do normal. Eu falei, mas por quê? É porque disse que você ofendeu o camarada. Então, eu tive que encontrar esse cara, conversar com ele, eu e ele, uma conversa, aquela de homem para homem, e falar para ele: olha, minha intenção nunca foi te humilhar, muito pelo contrário, é salvar a sua vida, porque se tiver um incêndio aqui dentro, você pode estar numa área de risco, como é que faz? Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o técnico de segurança do trabalho Sebastião Ferreira da Silva. Sebastião atuou por muitos anos como técnico de segurança em grandes empresas. Atuou também e continua hoje como diretor do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo, o Sintesp. Sebastião já recebeu a Comenda de Segurança do Trabalho, oferecida pela Animaseg, e é jurado do Prêmio Proteção Brasil. Na sequência, a gente conversa com ele sobre o papel do técnico de segurança do trabalho. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Sebastião, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Cara, Alexandre, é uma honra estar conversando com você, velho amigo, de muitos momentos a gente participando de eventos diversos. Bom, Estou à sua disposição. obrigado, Sebastião. Obrigado por disponibilizar seu tempo para a gente conversar, falar um pouquinho sobre os técnicos de segurança do trabalho do Brasil. Sebastião, você tem uma experiência de muitos anos em grandes empresas, mais de 30 anos, né? Também uma atuação bastante efetiva no Sindicato dos Técnicos de Segurança, onde você é primeiro secretário, há muitos anos também, fazendo o papel de ajudar aí os profissionais a encontrar caminhos, né? E eu queria conversar com você exatamente sobre isso, falar um pouquinho da sua experiência, suas histórias, né? Você tem tantas histórias bonitas, tantas histórias às vezes não tão bonitas, mas complicadas, de desafios e tal, mas e que isso pode servir de ajuda para quem está entrando no mercado, novos profissionais. Então, conta um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho, digamos, onde é que você começou, você trabalhou na CBC, trabalhou na Philips também, duas grandes empresas. Conta um pouquinho sobre essa trajetória, como é que você começou
como é que surgiu a ideia de ser técnico de segurança? Que maluquice foi essa que deu lá na sua cabeça quando você era jovem? Pois é, acho que a maluquice maior foi quando eu comecei a trabalhar na minha vida, porque até então eu estava com 22 anos e não tinha nenhum emprego definido. Até que no dia 1º de setembro de 1971, eu estava entrando pela primeira vez na Companhia Brasileira de Cartuchos, que ficava ali em Utinga, né, município de Santo André na época, e trabalhando como almoxarife. Depois de uns 5, 6 anos nessa área, eu me animou ver o procedimento, as atividades que desenvolviam os técnicos de segurança da empresa. Então, fui questionar o responsável se havia possibilidade de entrar na área. Como naquela época, a área de segurança, falando de 1978, mais ou menos, aí, quando eu comecei a me envolver com as pessoas de lá, da parte de segurança, era muito procurada, os próprios técnicos de segurança estavam procurando outras opções. Então, a empresa que era 78, nós estamos falando da publicação das da normas portaria 32, regulamentadoras. Exatamente. Você isso, começou exatamente quando começou o pesado da segurança, então. isso, pois é. E naquela época era supervisor de segurança, né? Não era Antes nem era técnico. inspetor, Não era nem não, era, técnico. Antes era começou com inspetor, inspetor, sim. isso. E Depois era posteriormente supervisor. veio isso. E eu entrei nessa parte de supervisão. Então, fui perguntar para o setor de RH se havia possibilidade. Falou, olha, pode até ser, mas só que nós não vamos pagar curso para nenhum trabalhador aqui, não. Se você quiser, faça por sua conta. Foi quando eu fui fazer o curso lá no Cambuci, na BPA, Ah, onde eu tive BPA, legal. Isso. Onde eu tive o prazer de conhecer o meu primeiro mestre, que foi o Leonídio Ribeiro. Aquele homem, acho que Nossa. pintou lá a Arca de Noé, viu? Não é possível. O homem é Mas túnel, né? O homem virou nome de túnel em São Paulo, tudo, então. tudo, até Túlio está em homenagem a ele. E é um privilégio ter uma pessoa daquela como Com amigo e, certeza, acima de tudo, como profissional. Toda a com área ganha, né? certeza, com certeza. Aí, depois de fazer o curso, eu fiz um teste lá na CBC para trabalhar na área de segurança. E como não havia vaga no período diurno, me passaram para trabalhar à noite. Rapaz, aí eu senti a viola em caco, porque eu não estava acostumado com essa de dormir de dia e trabalhar à noite. Era um desafio muito grande. Recém-casado, menino pequeno, não podia fazer muito barulho em casa, senão a gente não conseguia dormir, mas eu dormia muito pouco. Mas, de qualquer maneira, foi uma grande experiência. E eu me lembro que uma das dificuldades que a gente tinha era de fazer treinamento 3 horas da manhã com o pessoal da fábrica, área de produção. Principalmente treinamento de combate a incêndio, que a gente era muito forte nessa área lá na CBC, até pelo risco existente, né? Aí você botava o cara na cadeira 3 horas depois da janta, 2 minutos ele estava cochilando. Aí você tinha que usar de estratégia, usar um extintor de CO2 para dar um choque no provocar. Tem alguns trabalhadores traumatizados com você, então, nessa época, então. Não, foram coisas difíceis, mas a gente tinha que usar de artifício para poder fazer, Acordar o pessoal, né? mano, acordar o pessoal e levar à frente aquilo que você estava posto. Pô, Claro, claro. para resumir, na CBC foi a minha primeira escola, fiquei 8 anos até que surgiu uma oportunidade na Philips, na parte diurna, e eu estava já cansado de período noturno, foi quando eu passei para lá. E ali foi um aprendizado muito grande, que era uma empresa, não que a CBC não tinha sido uma grande oportunidade de conhecer os primeiros passos. E naquela época, eu estava até comentando, que você encontrar alguém que fosse bem especialista na área de segurança, a gente endeusava essa pessoa. A gente queria saber tudo que tinha dele, porque não tinha os recursos e as facilidades que tem hoje. Nós estamos com uma live que você está montando, posteriormente é disponibilizada para todos que quiserem assistir, sem ter, escolhe a hora que quer. Naquele tempo não era assim. Então você ficava procurando alguém que detinha o conhecimento para você também estar se nivelando para melhorar a tua capacitação no desenvolvimento do seu trabalho. Tinha slide, retroprojetor, não tinha nem vídeo, eu acho, nessa época, né? Rapaz, não, era a filmagem que você passava para o camarada, era naqueles motorzinhos, aquelas maquinetas fazendo movimentação daqueles filmes. Quando quebrava era uma dor de cabeça danada. Você fazer as mimeografias da vida para você passar para a pessoa, para passar o documento.
passaram mimeógrafo, montar um negócio. Mimeógrafo. Meu amigo, era tudo complicado. Essa menina não Aí, sabe como era difícil trabalhar naquela época, não né? sabia, não sabia a coisa. E, ao mesmo tempo, se hoje você ainda tem dificuldade de levar, às vezes, a mensagem de segurança, você imagina naquele tempo onde havia aquele machismo preponderante, que o cara não usava um equipamento que achava que ia tirar a masculinidade dele. Imaginou um negócio desse? Eu sou homem para fazer essa coisa, não preciso Deixa, desses negócios. deixa eu te perguntar, uns anos atrás, a gente conversando, você me contou uma história que eu nunca mais esqueci, que um trabalhador foi esperar você na porta da fábrica porque ele não tinha gostado. Você se lembra dessa história? Parece que você falou com ele alguma coisa, cobrou alguma coisa e ele não gostou e queria. Conta aí, queria Eu pegar queria você me na saída. acertar. Então vamos dar um pulo da CBC e vamos para a Philips. Tá. Na Philips foi quando eu estava falando que eu comecei a trabalhar, envolvimento com todas as pessoas, e a gente fazia o treinamento de combate a incêndio, era uma coisa muito forte lá, porque até as condições de trabalhar com fogo o tempo todo, com gás, demandava muito estar bem afinado com as coisas para não ter problema. E no treinamento da brigada, enquanto a gente estava fazendo, procurando os pontos que a gente repetidas vezes fazia os treinamentos simulados, tinha um funcionário de terceiro fazendo limpeza das ruas, né? Usando as mangueiras que estavam no abrigo. E aquelas mangueiras não podiam ser usadas daquela maneira. Ela, periodicamente, era As feito mangueiras de testes. incêndio, ele estava usando para A mangueira de lavar lá. incêndio, do abrigo. Ele Nossa estava Senhora. usando para usar convencional. Como a área que ele estava era de ruído, a gente não conseguia se comunicar falando baixinho. Então, eu falei alto com ele Sim. para ele me entender que aquele não podia. Porque, afinal de contas, se houvesse uma emergência posterior e ele começasse a usar essas mangueiras que já estavam devidamente guardadas para uma emergência, e ela tivesse com algum problema, como é que a gente ia fazer? Ia ser problema para todo mundo. E esse rapaz se sentiu-se ofendido, porque eu estava com mais uns 10 brigadistas, ele achou que eu estava querendo aparecer em cima dos colegas lá para humilhá-lo. E ele foi me esperar na saída da empresa. Mas naquele dia, tem umas coisas que Deus faz que a gente não entende. Por alguma razão, eu fiquei numa reunião, saí mais tarde, mas no outro dia, quando eu cheguei na portaria, já tinha um colega lá para me dar um alô. Olha, fulano de tal, você conversou com ele? Falei, conversei, ele estava usando a mangueira de maneira errada. Eu até falei para ele que se ele precisasse precisar de mangueira, tivesse necessidade, tinha o ponto em conta brigado, eu estava as mangueiras para esse serviço. Falei, pois é, o cara que usava a mangueira na sua cabeça, ele estava preparado e pronto para te dar um cacete aqui fora. Ou fazer coisas piores, que era uma pessoa que estava muito fora do normal. Eu falei, mas por quê? É porque disse que você ofendeu o camarada. Então, eu tive que encontrar esse cara, conversar com ele, eu e ele, uma conversa, aquela de homem para homem, falar para ele: olha, minha intenção nunca foi te humilhar, muito pelo contrário, é salvar a sua vida, porque se tiver um incêndio aqui dentro, você pode estar numa área de risco, como é que faz? E aí a gente conseguiu chegar no entendimento. Mas você percebe que esse relacionamento é de suma importância do técnico de segurança com os demais. E tentar entender o que às vezes passa pela cabeça do outro. Por isso que a nossa função é acima de uma missão. Não é nem é uma missão também. De entender, orientar e, ao mesmo tempo, avaliar se aquilo foi entendido pelo trabalhador. Então, essas coisas, Alexandre, marcam você profundamente. Viu? Você não vai esquecer mais. Só para voltar um pouquinho nessa questão de combate a incêndio, uma das coisas que a gente percebeu, e vale para a orientação dos mais novos que estão numa empresa, é que você não pode ficar apenas preso ao que está no papel, ao que já dizem para você que, olha, aqui é para fazer isso. Você tem que procurar coisas que até então passaram despercebidas. E muitas vezes a gente encontrava nos simulados que fazia dentro da empresa, aqueles lugares de pouca movimentação, de pouca vivência, é ali que encontrava as cascavéis escondidas, preparadas para dar o bote. Então a gente ia fazer os simulados, aí você se dava conta que faltava os componentes necessários para combater se houvesse de fato um incêndio naquela área. E aí sim me serviu de alerta, não só para a questão de combate a incêndio, mas muitos outros setores da empresa que ficava meio aquartelado lá no fundo da empresa e a gente deixava para lá. E ali as coisas estavam crescendo, os problemas estavam aumentando. Então, a correção vem em você conhecer profundamente todas as dependências da empresa. Isso te ajuda muito na solução dos problemas, que às vezes passa despercebido por muitos profissionais. Eles ficam presos ao que está no retrato do assunto que ele tem Que que tá na resolver. frente da Isso, vitrine, assim, não que está é lá no isso aí. fundo, né? É interessante o que você está Isso. falando, porque, na verdade,
a gente percebe que muitos acidentes, muitos problemas, né, incidentes acontecem em situações pouco usuais, né? O trabalhador é bem treinado, ele faz aquela rotina todo dia e tal. Na hora que tem que fazer alguma coisa fora do padrão, e que ele tem que fazer, porque é uma manutenção, uma troca de peça, uma troca de alguma ferramenta, alguma coisa, é nesses momentos que acontecem muitos dos acidentes. E talvez isso esteja ligado a que, quando o técnico de segurança vai fazer um levantamento, agora nós temos no PGR o inventário de riscos, né? Ele vai levantar os riscos e tal, e vai falar com o trabalhador e tal, e provavelmente a rotina do dia a dia ela vai ser bem descrita, bem lembrada, né? Os detalhes, de manhã eu chego aqui, faço isso e tal, uma vez por semana eu faço essa manutenção e tal, mas aqueles eventos esporádicos muitas vezes são esquecidos. Sim. É parecido com esse caso que você falou aí, lá no fundinho, lá tem aquele lugarzinho pouco utilizado e que guarda algumas surpresas. Uma atividade como essa, muitas vezes, pode também provocar esse tipo de incidente ou acidente, porque ele não é o cotidiano, né? E a segurança, muitas vezes, não faz a avaliação daquele risco, e às vezes, situações bem graves, né? É que, às vezes, você olha o que está como quadro maior, e você não vê que por trás daquele quadro tem uns pontos que ficaram arestas cortantes que você só vai se dar conta quando alguém se machuca. E às vezes se machuca feio. E às vezes até para chegar ao socorro é mais difícil. É o que a gente percebia naqueles treinamentos que a gente fazia. Então, essa interface do trabalhador com o ambiente, eu estou falando do técnico de segurança, com o ambiente de trabalho, com as pessoas, o envolvimento no geral, está dentro daquele conceito hoje de gestão de risco, né? A gestão de risco não é só o risco propriamente, é a gestão do todo. E aí vem uma parte importante que a gente tenta vender para o empregador, da importância que tem esse profissional dentro da área de trabalho. Porque se tem uma pessoa que conhece a fundo e deve conhecer cada canto da empresa, é o técnico de segurança. Ele não pode ficar restrito apenas a um escritório ou um computador, ele tem que sair da teoria para a prática propriamente dita. Ele não vai ser um homem braçal, mas muitas vezes você, em combinação com o trabalhador, você dando suporte para ele, até numa necessidade que ele está passando ali, ele passa a ser um aliado seu. Isso aí ajuda muito. E eu aprendi muito nessa empresa, lá na Philips, que tinha até uma filosofia holandesa muito profunda nas questões de segurança. Antes de eu fazer qualquer coisa, verificar o computador que tinha as informações para trabalhar, eu ia primeiro verificar na empresa como é que estava a situação com os trabalhadores. E tinha aqueles que você tinha mais aproximação, já ia questionando, escuta, como é que estão as coisas? Tudo bem aí? Correu bem o pessoal? Falou, ó, Sebastião, está tudo bem, você sabe de uma coisa? Nós estamos tendo um problema tal. O próprio trabalhador já te trazia uma possibilidade de ocorrência mais tarde. Às vezes, para não criar uma chateação, ou criar uma, sei lá, uma ofensa por quem estava na supervisão, você trocava no outro ia ver o problema que ele te falou. E você, às vezes, descobria as cobras escondidas no meio das máquinas, propriamente dito, os riscos que tinha. Às vezes, o camarada, para não parar a produção, para não diminuir, ele continuava com aquela máquina em uma condição irregular. Aí você chamava a supervisão e procurava fazer o conserto daquele problema, parar a situação. Eu me lembro de uma ocasião, e aí a gente vai aprendendo lições na vida que realmente marcam muito. Era de trabalhar com lâmpadas fluorescentes. Então, tinha aquela questão do mercúrio, que foi aquele boom que várias empresas caíram numa situação difícil para poder resolver esse problema. E eu fui, inclusive, contratado em função dessa realidade que estava ocorrendo lá. E a produção foi feito um investimento profundo para reduzir os níveis de concentração de mercúrio naquela composição de máquina, na montagem de lâmpada. E num dos eventos que nós estávamos participando, eu tinha uma tabela definida qual o limite máximo que você podia estar exposto naquela concentração de mercúrio. Passando daquilo, você tinha que desligar o equipamento. Não chegava, tinha um ponto de tolerância. Até aqui você pode, passou daqui, para. Pô, cheguei no setor, o ambiente estava fora do padrão. Eu falei, pá, peraí, o que está acontecendo? Vai procurar, que tinha uma maquininha que dava para comprar um carro zero para você fazer o monitoramento. E era aquele lá que você fazia o levantamento. Aí o rapaz, ninguém falou nada, porque é o que eu te falei, às vezes a pessoa assume determinados riscos, mesmo sem se dar conta da gravidade do problema. E você precisa ter expertise de ver o que está acontecendo, sentir no ar.
próprio trabalhador não me falou nada, mas o outro falou, rapaz, sabe qual é o problema? Nós estamos trabalhando sem a ação superior, porque quebrou. Eles estão fazendo na ferramentaria. Falei, mas vocês vão ficar expostos numa condição dessa? Ele pode parar a máquina. Chamei a supervisão, ele parou a máquina. Só que o gerente da área não gostou da ideia e veio muito aborrecido do meu lado. Fez um escarcéu do caramba. Ele simplesmente pegou um ventilador e colocou próximo da máquina. Agora você imagine, se numa condição de exaustão você já tinha problema para poder administrar, imagine você soprando aquilo ali que você fez na empresa. Espalhando mais ainda o mercúrio. O mercúrio, o vapor chegou em cantos que não dava nem para aceitar. Eu falei, olha, e ele veio gritar comigo, falar comigo. Eu falei, olha, eu não vou discutir com o senhor, porque o senhor é o gerente da área, mas só que tem um gerente superior que determinou para ser cumprido o procedimento aqui dentro. Eu vou subir até a minha área e fazer o relatório e mandar para ele. Nesse intervalo, a supervisão chegou perto do próprio gerente e falou, olha, o rapaz está certo, vamos parar a máquina, consertar o problema, mesmo que fique sem produzir, até que resolva. Isso se chama confiabilidade que você passa a ter com os seus trabalhadores, com o envolvimento que você tem. Porque toda vez que precisou para resolver uma dificuldade, a gente estava junto, lado a lado. Então, essa coisa não está no livro, viu, Alexandre? Não está no livro. Não, isso não se Você aprende vai na escola, aprendendo. né? Isso aprende no dia a Não, dia, né? é no dia a dia, na prática. Então, você às vezes está sujeito. Uma outra situação interessante que eu passei foi justamente no final de ano, durante as férias coletivas. Eu estava acompanhando os serviços na empresa e o gerente de um determinado setor me chamou para conversar comigo. Ele tinha que liberar uma máquina que custava milhões na época, só que ela ficava posicionada para a questão da logística de trabalho, mais de 3 metros de altura em relação ao piso, e tinha uma rampa para poder descer aquela máquina. E ontem nós estávamos participando de um evento lá no CPR e estava um especialista falando dos cálculos que você deve ter, os pontos de ancoragem, você deve fazer aquilo permanentemente, tem que considerar as intempéries que tem, não é só deixar lá e depois passar sem fazer. E eu lembrei até de esse exemplo. Tinha um ponto de apoio onde você colocava um cabo de aço com um tifó e você ia descendo aquela máquina na rampa até chegar na condição do piso para ser transportada. E o gerente falou que precisava daquilo com urgência, porque tinha o caminhão antecipou a entrega daquela máquina que está sendo vendida para outra empresa, e eu tinha que liberar de qualquer maneira. Eu falei, peraí, eu não vou poder liberar uma máquina, o senhor me dá garantia de que esse ponto de ancoragem, ele oferece condições sustentáveis? Eu não tenho relatório disso. Peraí, como é que o senhor quer que eu libere uma condição que ponha eu e o senhor em uma situação de problema? Aí ele falou, não, mas olha, o navio está esperando essa máquina. O guindaste está na porta. Como é que faz? E agora? Aí você sabe quando você diz, puxa vida, cadê o meu santo favorecido para poder me resolver essa coisa? Do lado do ponto onde seria feita a ancoragem, tinha uma coluna de um metro de diâmetro. Falei, eu posso lhe orientar e ajudar até participar do processo aqui. Se o senhor me passar esse cabo de aço, manda o pedreiro abrir uma abertura, passa o cabo de aço, faz uma laçada aqui nessa coluna, e aí você pode até usar esse antigo ponto de ancoragem como direcionador. Eu te garanto que não vamos ter problema de jeito nenhum. E assim foi feito. Então você vê, às vezes você tem que ter a coragem, não importa quem está na sua frente, você falar a verdade como ela é. Às vezes o técnico de segurança termina ficando encabulado, poxa, meu emprego está em risco. Mas depois que acontece a tragédia, como é que fica a consciência dele? E aquilo foi um ponto de aprendizado para todos nós ali dentro. Você vê, resolveu o problema, não teve nenhuma placa de ouro em homenagem, mas a minha consciência está tranquila que eu fiz o melhor que eu podia ter naquela condição de trabalho. E eu acho que vale para todos os profissionais ter conhecimento. Que uma das coisas que às vezes a gente termina pecando é não entender que tem situações que não é preciso você seguir toda aquela normatização, mas dá para resolver de maneira diferente, desde que você solucione e não crie problema para ninguém. Esse é o ponto-chave, o ponto de ouro, vamos dizer assim. A regra de ouro, né? Sebastião, esse exemplo para mim é perfeito do papel de um profissional de segurança, né? Muitas vezes a gente acaba esbarrando naquele profissional que é o carregador de livro, né? O carregador de norma, né? Que fica dizendo para o dono da empresa não, ele não diz porque não tem coragem, mas não pode porque a norma não permite, não pode porque a norma não permite, não pode porque a norma não permite. Ok, a empresa tem que cumprir a norma, mas a empresa não quer saber o que não pode, ela precisa resolver o problema. Então, o profissional de segurança tem que ser um gestor do processo para que, como a gente vai fazer de acordo com a norma? Ou seja, não pode dessa forma, mas vamos encontrar um jeito de fazer de uma forma segura e que
atenda à necessidade da empresa, porque senão vai parar lá, não tem mais trabalho, né? E isso é um exemplo perfeito. Gestão é isso aí, exatamente, gerenciar o risco, gerenciar o problema e encontrar uma solução também. Isso. E o que a gente está percebendo também, Alexandre, nos últimos tempos, é que com o advento da tecnologia, principalmente do celular, que todo mundo tem, é como se fosse a escola, a faculdade, é o consultor, é tudo. É, eu acho que isso aí é muito bom. Mas o relacionamento, o envolvimento com outros entes faz a Olho, diferença. olho no olho, olho no olho. O olho no olho. Você está conversando com pessoas, você ter grupos para você tratar de assuntos. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui essa live e você provavelmente, quando soltar na tua rede, muitos vão tomar conhecimento. Nessas reuniões que a gente tem nos mais diversos grupos, quanta coisa que você nem imaginava que a solução era mais simples do que você pensava e estava nas tuas mãos. Porque a gente tem visto, quando fazemos agora, fazendo uma apologia ao Prêmio Proteção, quantas coisas que a gente nunca imaginou de alguém encontrar uma resposta tão satisfatória daquela maneira. E aquilo serve de escola para você levar para outros, para você, quando estiver se deparando com uma situação daquela, lembrar daquilo que você viu ou ouviu e pôr em prática também e resolver o teu problema. Então, não dá para viver mais só num ambiente centralizado, só eu sei, só eu procuro. Não, você tem que procurar e conhecer mais, ampliar a tua visão e o teu entendimento com as pessoas que estão à sua volta. Perfeito. Não, você falou do prêmio aí, é muito interessante resgatar que o Sebastião é um dos jurados mais antigos do prêmio, né? Acho que desde os primeiros, acho que você participou da primeira reunião e sempre... O Armando que me convidou para lá. Armando Campos, Isso. O Armando Campos ou Armando Henrique. Armando Henrique. Claro. Que era o presidente do CITES. Sim, o Armando Henrique, que era na época presidente do Sindicato do Sexo. E nomeou você como representante da categoria. E você sempre muito rigoroso e muito perspicaz na sua avaliação. Eu queria vamos aproveitar, já que você falou nisso agora do Prêmio Proteção, como é que você avalia, digamos, a evolução assim dos trabalhos que a gente está avaliando? Todos os anos a gente se reúne para chegar nos principais cases, né? Que é uma tarefa cada vez parece que está ficando mais difícil, né, Sebastião? Parece que ano a ano o negócio está ficando mais encrespado, né? Tá. Uma coisa que você percebe, até pela apresentação dos cases, é que essa parte de tecnologia está sendo muito importante e valiosa. Por quê? Aonde você tem o risco de um trabalhador se acidentar, você usa um robô e resolve o problema sem ter exposição da pessoa. Você usa mecanismo, tecnologia, para evitar que o homem fique exposto àquilo. Então, isso é um avanço para todos nós. E o profissional da área de segurança, mais do que nunca, tem que ter esse conhecimento. Tem que entender e saber e tomar visão do que está acontecendo em sua volta. Então, a gente percebe que na própria avaliação, isso é uma constante, né? Mas ainda por trás de uma máquina, por trás do equipamento, está um ser humano. E às vezes a gente tem que também sair do lado da tecnologia e tentar entender o lado emocional da pessoa. Hoje nós estamos vivendo uma fase de muita informação e pouca conversa. Quando você falou de olho no olho, quando você não conversa com alguém, a gente não sabe como é que está o seu sentimento naquele momento. E aí é onde eu vejo até a posição do técnico de segurança dentro da empresa, tentar perceber quando aquele trabalhador que sempre foi alegre, animado, era um cara festivo, de repente começa a ficar meio jururu, né, que a gente costuma dizer. Poxa, ali está morando um problema. Será que não dá para conversar? Será que não dá para trocar uma ideia? Dá para dar uma sugestão? Dá para servir de ombro amigo para ouvir alguma coisa? Então, o mundo de hoje também está mudando essa questão, viu, Alexandre? Antigamente era cada um tentando fazer, o grupo estava lá, mas hoje a gente precisa entender também o lado emocional de cada um, que está sendo um problema sério, né? A parte, nós estamos vendo agora, até no PGR, na NR1, está sendo colocadas as questões emocionais que a pessoa está sofrendo, psicossociais, como é que está sendo isso, porque nós estamos vendo um aumento crescente de pessoas se suicidando, poxa, pessoas saudáveis, de repente, pulo do 10º andar, sem razão nenhuma, pessoas com recursos, então, nós estamos precisando ainda continuar sendo humanos, envolvido tecnicamente, conhecer o máximo que você possa, mas não esquecer que do outro lado tem alguém que precisa sensibilidade, visão e entendimento. Aquele caso do rapaz lá, se eu não tivesse tido a coragem de conversar com ele e não procurar retalhar, muito pelo contrário, fazer dele um amigo, um aliado, eu não sei o que poderia ter ocorrido depois. Às vezes uma coisinha tola de mal entendido, né?
Então a gente precisa entender. E o profissional também, Alexandre, hoje ele não pode se confiar somente no que ele disse. Ele tem que ter evidência do que disse. Eu vou te dar um exemplo. Numa das ocasiões lá onde eu trabalhava na Philips, teve um processo e o auditor veio lá para verificar as condições, o processo estava sendo levantado, aquela coisa toda. E o trabalhador, até era um terceiro, ele falou coisas absurdas, falando que ficava uma parte do tempo em cima de um telhado da empresa, fazendo manutenção. Ele ia esporadicamente ali, e eu estava acompanhando e ouvindo a conversa dele. Ele disse, não me oferece a melhor condição. A empresa a Philips é uma ótima empresa, mas a terceira que eu estou trabalhando não tem cuidado comigo. Quer dizer, eu sabia que ele estava falando da terceira, ele estava falando da Philips também, e não era aquilo que estava acontecendo. Aí eu falei, mas escuta, você não se recorda que nós fizemos a questão de 2 meses, uma integração com você, quando teve. Porque não é toda hora que você está no telhado, isso é esporádico, quando tem uma necessidade. Mas antes de você fazer qualquer serviço, tem toda uma orientação, não só minha, mas da supervisão, até para dar dica de como você fazer o processo da melhor maneira possível. Mas não é sempre que é feito assim. Aí a auditora fiscal me chamou e falou: Você tem evidência disso? Falei: Tem. Eu não só tenho a assinatura dele, como tenho a fotografia e tenho um assunto que foi tratado do grupo todinho aqui, que a gente fazia um relatório dos assuntos que iam ser trabalhados, como é que deveria ser o procedimento, sabe? O checklist do ambiente que ia ser feito. Na saída A visita. da visita, eu estava com o documento, a cópia para ela levar. Então, o que acontece? O profissional também precisa ter sabedoria. Ele não pode ficar confiando só na palavra, porque a gente não sabe o que tem por trás daquela boa conversa, aquele sorrisinho alegre. É uma questão de bom senso, é profissionalismo também. Você não pode se confiar só, é meu amigo por isso. Não, você tem que saber o que está fazendo para não ter dor de cabeça para você e para os outros também. E hoje nós estamos falando de gestão, o empregador, mais do que nunca, ele tem no Tec Segurança um grande aliado para a solução de problemas também que nós estamos falando. Porque às vezes ele conhece um ambiente que ele sabe que, dependendo da situação, ali pode ter uma situação não só de acidente, mas também de retrabalho, de condições de risco que envolvam. Então, quando você dá essa sugestão para melhorar uma condição, seja ela qual for, todos estão ganhando, né? Trabalhador, empregador e o país como um todo, que é menos acidente. Infelizmente, a gente está passando momentos difíceis hoje. Você recebe aí constantemente, os números de acidentes fatais estão crescendo de uma maneira perigosa. Então, a gente precisa pisar no freio, nós precisamos juntar força, nós precisamos fazer algo para poder sensibilizar e ser entendido nas questões de segurança para não ter um problema tão grave como está ocorrendo. Sebastião, você falou em relação a essa questão do relacionamento, né, do contato que o técnico, o profissional de segurança, mas especialmente o técnico que está mais próximo mesmo do trabalhador, ele tem com o trabalhador, né? E a gente está vivendo uma geração que também, o técnico de segurança que está entrando para o mercado, ele também é dessa geração smartphone, né? Essa geração que não tem tanto essa aproximação com a pessoa, né? A gente vê aí muito claramente que as pessoas se comunicam super bem na rede social, são extremamente ágeis e tal, e extrovertidas, mas quando vão para o olho a olho, né? Parece que é um pouquinho mais complicado. O que você diria para um profissional que está entrando, um jovem agora que está entrando, como é que ele se prepara para quebrar isso? Porque é questão de quebrar, né? Voltar a ter essa questão mais humanitária, mais humanista, de considerar a pessoa, de falar, de estar presente, e ao contrário de estar só mandando mensagem por redes sociais, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou por né? Nem telefone as pessoas estão falando mais, né? Hoje em dia, telefone já é uma coisa quase... As pessoas mandam gravações, elas não conversam mais. Para mim, isso já é uma demonstração da mudança do cotidiano. O que você diria para um profissional que está entrando no mercado hoje sobre isso? Olha, a gente não precisa ir muito longe, não. Essa cultura do ficar calado parece que está tomando conta de todos, independente de ser jovem ou ser velho. Sim. Muitas vezes eu tomava o trem para vir aqui para São Paulo e eu me deliciava com as histórias que eu ouvia das pessoas que estavam falando dentro do trem. Sabe? Contando a vida dela com os amigos. Uma conversando com a outra. Isso. Hoje você não vê mais ninguém conversando. Todo mundo com o celular na mão. Com o celular na mão. E quando não é um celular, raramente você vê uma pessoa usando um livro. Só que acontece, o Alexandre,
O profissional da área de segurança do trabalho, ele precisa voltar às origens. Até uma loucura, né? Voltar às origens para poder ter relacionamento na base da conversa. Porque é conversando que você vai entendendo o espaço que você está vivenciando. Se ele não tem esse envolvimento com as pessoas, ele não vai conhecer também o outro lado que ele precisa mais tarde. A gente costuma dizer que a área de segurança do trabalho, que o técnico de segurança do trabalho, não gosta de política. Mas se você não aprende a trabalhar até esse lado relacional, seja com qualquer a pessoa que está dentro do seu ambiente de trabalho, você também vai ter dificuldades para você. E eu vou te dar um exemplo. Nessa última empresa que eu trabalhei, eu tinha um bom relacionamento com os sindicalistas, com os sindicalistas da entidade que estavam trabalhando dentro, e a gente fazia um trabalho casado. Quando eu tinha dificuldade com um trabalhador que ele não estava obedecendo, não estava fazendo com que o papel de segurança fosse desenvolvido por parte dele, eu pedi ajuda dele. Falei, olha, esse rapaz vai terminar sofrendo um acidente aqui dentro, ou tem que adverti-lo, ou tem que suspendê-lo. Eu não gostaria disso, porque ele é um bom profissional, mas ele está esquecendo que a segurança faz parte do dia a dia, tanto quanto a produção que ele faz. Aí o camarada do sindicato ia conversar com a pessoa, dizer, ó, filho, o rapaz da segurança anda pedindo para você usar os equipamentos e você está tendo dificuldade de fazer isso. Por quê? Você não percebe que se você se acidenta, em primeiro lugar, quem sofre é você, segundo é a sua família e terceiro somos todos nós, que se passa a prejudicar o coletivo. Quando a gente faz aqui uma avaliação no final do ano para ter o PLR, é considerado tempo de produção, a quantidade produzida. Agora começa a ter afastamento, como é que complica? Como é que fica a nossa situação? Então, era um lado bom. Também tinha as birrazinhas entre supervisão, às vezes gerência, com relação ao sindicato. Quando ele encontrava uma dificuldade de ter algum trabalho desenvolvido, ou até um relacionamento com o trabalhador, ele vinha me questionar. Eu aproveitava o chefe da segurança, que era o Eduardo Milané naquele tempo, e passava para as informações. Falava, Eduardo, está acontecendo isso, Você trabalhou logo com o o pessoal Eduardo? vai... Você trabalhou com o O Eduardo Eduardo? Milanelli. O Eduardo Milanelli foi um mestre no relacionamento que eu nunca imaginei na minha vida. Foi uma pessoa que teve uma mente aberta, que quebrou esses paradigmas que nós estamos falando. Porque antigamente o engenheiro era um pouco diferente. O Eduardo, ele fazia o que eu estou te falando. Ele buscava saber as dificuldades que tinha no ambiente da empresa para levar para a gerência para corrigir os problemas. E muitas vezes ele me usou, olha, eu diria, no bom sentido, Bom sentido. ele me provocava em determinadas situações para ver a minha reação. Aí um dos colegas técnicos de segurança falou, Sebastião, o Eduardo é novo aqui, rapaz, mas ele é um engenheiro. Você está batendo de frente com ele? Eu falei, não, o que ele está propondo aqui não cabe, que nós conhecemos a cabeça do pessoal como ela é. Se ele for desse jeito, em vez de ele ajudar a resolver o problema da segurança, só vai complicar. Depois de muito tempo, ele veio falar para mim que era de propósito que ele fazia, porque conforme eu reazia, eu dava, passar para ele a ficha do que era o entendimento e a cultura da Você empresa. já conhecia o funcionamento de tudo, você já entregava o Isso! que dava para fazer ou não. Isso! Aquilo que eu falava para ele, ele usava como estratégia para convencer a gerência de como resolver um problema dentro do ambiente de trabalho. Você vê como que coisa positiva. O Eduardo foi um dos poucos mestres na área de segurança do trabalho que começou a ir na contramão daquilo que era ensinado dentro da empresa. Ele levava para os trabalhadores, nas palestras dele, a informação de que cada acidente fazia com que a gente perdesse a oportunidade de emprego, que cada acidente acarretava um custo a mais na lâmpada que era produzida. E ele levava, inclusive, comparativos, até foi chamada a atenção pela gerência geral. Pô, você está dando informações segredos da empresa para o trabalhador. Estratégicas. Como é que você pode? Eu falei, não, eu estou mostrando para ele que é a realidade. O nosso concorrente está produzindo com preço menor, porque tem menor quantidade, de outras coisas, menos acidente. Nós estamos com um problema, que precisamos resolver isso. Então, ele fazia com que o camarada, o trabalhador, vestisse da ideia, despisse da ideia de reativo e começava a ser colaborativo para resolver o problema de todos. Então, você começa a perceber que, dependendo da área que você está, Alexandre, as coisas começam a ter outro encaminhamento. Nós chegamos no ponto que havia uma conjuminação de trabalho entre segurança e o departamento médico da melhor maneira possível. Por quê? Porque percebeu-se que não é bairrismo, não é só o médico cuidando dele e o técnico cuidando dele. Não, era um trabalho conjunto. Quando tínhamos dificuldade ou aparecia alguém na enfermaria com uma situação estranha do que era habitual, ele já chamava o departamento de segurança. Olha, tivemos um caso assim, 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 eu gostaria que vocês verificassem. Vamos lá. Íamos junto para corrigir o problema. Então, isso é o processo do ganha-ganha, onde todos se juntam para fazer a empresa forte, uma empresa capaz de resolver os problemas e todos saírem ganhando na solução das dificuldades.
Eu vejo que a segurança do trabalho, mais do que nunca hoje, o jovem que está entrando, ele precisa entender dessas coisas. Ele não pode ficar isolado, ele não pode ficar à parte das coisas, ele tem que estar acompanhando para ver o que pode ser feito. E essas interações que você faz com os demais ajudam muito na solução dos problemas que você está vivenciando. Isso é importante. Muito bom. Bom, eu queria reforçar pontos que eu achei bem interessantes que você destacou. O primeiro que você mencionou com muita propriedade, que é o profissional de segurança tem que conhecer bem o local, conhecer bem, inclusive aqueles cantinhos que você mencionou lá, aqueles Sim. escuros, lá, aquelas coisinhas que de vez em quando vai dar um probleminha. Então, conhecer muito bem o local. O segundo é essa questão que você falou, política, relacionamento e tal. Ele ter essa habilidade, essa capacidade de não ser excluído, né? Estar participando, ter boa relação com as pessoas e com as gerências, com outras empresas. Você falou aí com o sindicato, que é um importante também, essa possibilidade de diálogo, né? É fundamental isso também, que eu acredito que você falou. E o outro ponto que você também mencionou é a capacidade de gerenciamento e de solucionar problemas. Então, eu acredito que se alguém ouvir esse podcast aqui e tentar desenvolver esses 3 aspectos, ele vai ser um profissional muito melhor capacitado e vai ter empregos com mais qualidade. Vai ser procurado no mercado, porque são coisas que toda empresa quer, né? Esse profissional mais qualificado e que vai dar solução para os problemas. Uma coisa interessante que você falou do sindicato. Olha só como é que a gente às vezes anda. Vou aproveitar aqui para fazer uma explicação. O trabalhador às vezes não se dá conta que ele precisa não só do apoio técnico, não só do reconhecimento da empresa, mas ele também precisa de apoio de outras áreas que, a determinado momento, que ele precisa de ajuda. O sindicato é um deles. Você está falando do Eu vou dizer por trabalhador quê. ou do técnico de segurança? Do profissional. O profissional, tá. Técnico de segurança do trabalho. Tá. Técnico de segurança, eu considero um trabalhador também. Não, perfeito. Não, só para deixar Está na claro, mesma linha. para a gente Isso. deixar claro. No caso dos técnicos de segurança do trabalho, o sindicato, nós tivemos com a reforma trabalhista, houve um afastamento em grande número. Muitos sindicatos estão fechando as portas. Nós estamos fazendo um esforço tremendo para manter as nossas portas abertas. E é um pouco de cada um que faz com que essa entidade continue. E a gente não consegue entender, como tivemos agora essa semana aqui um profissional nos visitando, e ele falando que no estado dele não tem ainda um piso estabelecido. O sindicato está tentando, mas está sozinho também. Aqui nós temos todo um trabalho, eu estou aqui na minha frente com uma relação de mais de 15 segmentos patronais que a gente faz a convenção coletiva, que é um reforço para manter aquele básico que ele precisa. Gostaríamos de ganhar bem mais. Mas se você não tem alguém também buscando intermediar suas necessidades, como é que faz para continuar? Eu estou dando apenas um exemplo da importância da gente estar junto em todos os aspectos. Não é só no aspecto profissional, mas também nessa parte política, na parte de envolvimento, na parte de conhecimento. É um conjunto de ideias, porque as coisas vão acontecendo. Hoje, a velocidade, você vê muitas profissões que sumiram do mercado, né? Acabaram. Quem me diz que o Brasil, um dos poucos, que pelo que eu conheço, acho que é o único que tem um CERD estabelecido por lei, por norma, por tudo que tem direito. Obrigatório. De repente, não vem alguém e resolve mudar isso. Está entendendo? Agora, tudo bem, está evoluindo. Empresa que tinha 30 mil tem, sei lá, 5 mil trabalhando, tecnologia para tudo quanto é lá. Mas você ainda tem seres humanos trabalhando e precisando de visão, de acompanhamento, de cuidados específicos. Se termina essa realidade, como é que nós vamos fazer? Então, o profissional também precisa entender que as coisas estão acontecendo na base dele, principalmente o técnico de segurança do trabalho. As coisas estão mexendo, estão se falando em mexer na NR4 de novo, né? Estão se querendo mexer em alguma coisa. Como é que vai ser isso? De repente, vem uma mudança mais radical do que já foi. Que antigamente nós éramos parte integrante do contexto da empresa, hoje é terceirizado. Muitos estão tentando terceirizar. O empregador consciente e com visão, ele sabe que não é um bom negócio. Se ele botar um terceiro lá dentro, nada contra o terceiro. Mas ele pede força na realização e na solução dos problemas lá dentro. Porque, de repente, o camarada não vai, o trabalhador não vai querer ouvir o terceiro que está pedindo para ele fazer uma coisa. Às vezes, com o próprio trabalhador da empresa, ele tem reatividade com relação, como eu falei, o cara queria me pegar lá. Então, são coisas que a gente precisa estar com a mente mais aberta. E eu entendo o seguinte, nenhum empregador vai querer rasgar dinheiro.
Se o bom profissional prova por A mais B que a solução daquele problema reduz uma série de problemas para quem está ali no gerenciamento, ele não vai dizer não para você. Ele pode demorar um pouco para resolver, mas ele vai ter resposta para aquilo ali. Entendeu? Então, a gente também precisa ter essa visão. Como é que eu posso agregar, além da minha parte de segurança, mas agregar o convencimento de que, mesmo ele sendo dono, ele pode ter prejuízo disso aí. E cabe cada um saber como é que trabalha essas coisas. Então, um profissional novo, um velho, ele não pode se acomodar e muito menos ficar alheio a essa realidade. Ele tem que estar atuante e buscando resposta. E hoje, mais do que nunca, Alexandre, todos os meios que a gente tem, você entra, você entra no site aí de trocentos mil segmentos de grupo, tem tanta informação que eu vou te contar. Você só não usa se você não quiser. Você não pode ficar acomodado. Você tem que estar sempre atento e buscar melhoria contínua. É um Cada vez processo que a mais, gente né? está vendo. Cada Profissional. vez mais Então, buscando o autoconhecimento, o desenvolvimento sim. pessoal Uhum. é fundamental. A exigência do mercado cada vez vai ser maior em Sim. cima dos profissionais, né? E te digo mais uma coisa, eu vejo que cada dia que passa, aquela ideia de que é o seguinte, o técnico está lá só para forma, só para computabilização, está Está acabando, porque o acabando, está empregador acabando. também está percebendo o seguinte, vou botar você, mas você é responsável por isso, vai responder por isso. Está entendendo? Toda a vida foi, mas agora, mais do que nunca, está sendo cobrado, porque ele sabe que o passivo trabalhista é prejudicial para todo mundo. Então, o camarada quer que você resolva. Então, você precisa saber o que está fazendo. Você precisa ter consciência do que está fazendo. E não dá para ficar só apenas naquilo que você aprendeu na escola. Você tem que buscar ampliar esse network de conhecimento com outras pessoas, com reuniões, com participações de grupo, com envolvimento de pessoas que também estão conhecimentos profundos na área. Então, não se pode ficar apenas pensando que vai resolver o problema. Sebastião, muito bom a gente bater esse papo, foi muito legal te ouvir. Eu queria te agradecer. Sempre é bom conversar com você. E, por favor, algum comentário final? Obrigado mais uma vez por estar aqui no Proteção Tendências. Não, eu estou à disposição. O sindicato está aberto às pessoas que queiram vir trocar ideias com a gente. A nossa é uma casa aberta com todos os aspectos da gente poder conversar. Na área de segurança, onde pode ter oportunidade, eu estou colaborando também, porque mesmo com meus 75 anos, eu estou aprendendo cada dia mais. Eu acho que é que nem copo, né? Você vai, para poder preenchê-lo, você tem que botar mais, vai botando mais, aquilo que é ruim vai se dissipando, vai ficando a essência do conhecimento. Infelizmente, eu não estou na área mais propriamente dita das empresas, mas a gente vai aprendendo com os que estão trabalhando e as dicas que são recebidas a gente divide com os que estão perto da Com gente. É uma certeza, oportunidade de com certeza. crescimento conjunto, todo mundo junto. Bom, queria te agradecer mais uma vez. E estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu esse conhecedor com muitas histórias, Sebastião Ferreira da Silva, técnico de segurança do trabalho, diretor do Sintesp, que atuou em grandes empresas e que tem muita experiência nessa área. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.